Será que a trilogia de filmes do Homem-Aranha do Tom Holland é a pior franquia de filme do Homem-Aranha? Eu acredito que o principal problema já começa quando eles decidiram tirar o arco do Tio Ben desse Homem-Aranha. E isso impactou de uma forma negativa para os dois primeiros filmes. Eles optaram por colocar o Homem de Ferro como mentor do Peter Parker. No primeiro filme ele tem um arco de mentor, no segundo filme se passa depois dele já ter morrido e trabalha o impacto que o Peter Parker está tendo com a morte dele. E assim, para mim são ideias interessantes. Eu tenho uma opinião muito sincera que você colocar esse arco do Homem de Ferro nos dois filmes, você meio que tira o destaque que era para ser no Homem-Aranha e coloca nele. Só você colocar o Homem de Ferro como mentor, mas algumas coisas no filme do Homem-Aranha giram em torno dele e não do Homem-Aranha. Por exemplo, os vilões. O Abutre e o Mistério, principalmente o Mistério, eles são ligados mais ao Homem de Ferro do que ao Homem-Aranha. Então, ou seja, eu vou assistir um filme do Homem-Aranha, onde, não tudo, mas algumas coisas, os vilões e alguns arcos giram mais em torno do Homem de Ferro do que o Homem-Aranha. E é bizarro. E já começando a fazer as comparações, nos filmes do Sam Raimi, a gente tem todo o arco, depois da morte do Tio Ben, do Peter Parker indo de um jovem adolescente, rebelde, irresponsável, para um herói que agora convive com novas responsabilidades. Uma pessoa responsável, que já não é mais aquela pessoa rebelde, que mudou sua perspectiva de como vê as coisas. Só que isso a gente ainda não teve com o Tom Holland. A gente teve a questão dele mudar de como ele vê as coisas, mas não ainda essa mudança clara, que provavelmente deve acontecer em todos os filmes. Que ele é um Homem-Aranha que ele teve muita coisa facilitada. Porque tudo, de certa forma, que a gente tinha antes, os elementos das HQs, dos outros filmes também, é importante. Tem um simbolismo. A questão do próprio Peter Parker fazer o próprio uniforme é importante pro personagem. Ele tem uma representatividade que a gente não tem aqui nesse Homem-Aranha. Fora que uma coisa que eu acho que se destaca muito o Homem-Aranha do Andrew é ter muitas cenas que reforçam o heroísmo. Cenas de grandeza que aqui, desses filmes do Tom Holland, a gente não teve. Fora os personagens secundários que eu não acho interessante, as histórias em si não são tão interessantes. A jornada que ele tem é fraca quando você compara com os outros. Até se você não comparar, eu ainda acho fraca, mesmo com o terceiro filme. Que, inclusive, citando sobre o terceiro filme do Homem-Aranha Sem Voltar Pra Casa, ele é um filme que ele é totalmente movido ao fanservice. Não é o Peter Parker do Tom Holland que se destaca nesse filme. É o fanservice. Teve uma ideia boa, uma proposta boa, que foi bem aplicada, mas aquilo é óbvio que você colocar os dois Homem-Aranhas ia ofuscar completamente esse Homem-Aranha. E ofuscou. Por ainda, pra mim, Se Você Volta Pra Casa é um filme bom. É inclusive por conta desse filme que eu dou a essa franquia. Se eu fosse pensar numa nota, eu daria 6. E esse 6 é por conta justamente desse terceiro filme. O que podemos concluir é que a franquia de filmes do Tom Holland é medíocre. Eu entendo que a proposta da Marvel para esse Homem-Aranha era trazer algo diferente do que a gente já tinha visto, porém a execução não foi boa, que acabou dando nesses filmes muito abaixo da média. Somente o terceiro filme sendo bom, como eu já havia dito antes, só sendo bom por conta do fanservice. Esse foi o vídeo, se inscreva no canal e deixe um like. Até a próxima!